No capítulo anterior, após ser atingido pelo ataque de Limoyu, o Mago Elemental começa a sorrir, pedindo para Limoyu eliminá-lo. Então ele diz que se Limoyu conseguir, ele terá a chance de conseguir uma resposta. Yuan informa que no ano passado uma fenda espacial apareceu no terceiro campo de batalha. Essa fenda conectou a humanidade ao mundo abissal, e o grande rei demônio do abissal liderou a invasão de larga escala composta por dezenas de milhões de demônios, e ele liderou a primeira legião de magos para lutar contra eles. E foi nesse momento que eles tiveram que lançar um feitiço proibido para conseguir vencer o grande rei demônio e seu exército. No entanto, foi nessa batalha que ele colocou as mãos no cristal espacial, e dentro desse cristal está gravado um local no mundo abissal. E comenta que o veterano Yuan dedicou toda a sua vida à raça humana. Então Limoyu diz que foi graças ao sangue de tais pessoas que a humanidade consegue sobreviver a ameaças do abismo. Ele acredita que eles continuarão ficando cada vez mais fortes, e mais cedo ou mais tarde eles darão um troco ao abismo. Após saírem da dungeon, Limoyu fala para Yi que eles devem sair desse local o mais rápido possível, pois ele está com um mau pressentimento, pois nada de bom vai sair dessa dungeon. Mas antes que eles possam se teletransportar, várias bolas de fogo vêm na direção deles. Então os figurantes começam a gritar, informando que os demônios estão se aproximando e todos devem se preparar para lutar. Os demônios do abismo avançam em uma grande quantidade e, bastante animados, comentam que estão sentindo o cheiro de carne deliciosa e que eles vão saboreá-las, pois eles estão famintos. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram os outros vídeos, deixarei uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. De repente os demônios do abismo avistam algo vindo em sua direção, e após serem atacados pelos guerreiros esqueletos de Limoyu, eles se perguntam o que está acontecendo e o que são essas criaturas. Logo são informados que o lobo demônio do abismo e a serpente demoníaca do abismo, ambos de nível 38, foram eliminados. Então Limoyu recebe 380 mil de experiência e 50 pontos de mérito militar. Ele também dropa essência de sangue. Após Limoyu ir aparecer em outro local, ela diz para ele que eles encontrariam um túnel espacial novamente. Voltando para os figurantes, eles gritam para todos se prepararem, pois os demônios estão atacando novamente. E um dos figurantes sai correndo dizendo para Shingan que Limoyu havia ido por aquela direção. Então ele rapidamente começa a correr, e Shingan diz que como Limoyu havia conseguido concluir a dungeon do nível 27 na dificuldade infernal, é uma prova que ele é bastante poderoso. Entretanto, há um abismo de diferença entre os demônios normais e os demônios superiores. Mas o figurante manda Shingan não se preocupar, pois talvez o calouro Limoyu ainda não tenha tido contato com os demônios superiores, e é que é melhor eles se apressarem para ajudá-lo. Então preocupado, Shingan comenta que espera que ele ainda esteja bem. Na entrada do túnel espacial, Limoyu comenta que esse túnel é 2 vezes maior do que o anterior, e que dessa vez ele não pode jogar os corpos no túnel novamente, pois pode chamar a atenção do Rei Demônio das Chamas. E lutar contra esses demônios juntamente com ele será bastante perigoso. Então Limoyu comenta que irá aguardar até que esses demônios saiam por conta própria. E após vários demônios saírem, Limoyu ativa sua explosão de cadáver e comenta que a primeira leva de corpos irá facilitar as coisas com as próximas hordas que forem aparecendo. Os demônios avistam Limoyu e Yi. Eles comentam que não esperavam que encontrariam uma comida tão deliciosa assim logo na entrada do território do campo de batalha de Yuan. Então o demônio sorri e diz que quer provar primeiro a garotinha. Então um deles diz que ela será só dele e que ninguém deve tentar roubá-la. Mas de repente uma forte explosão acontece, eliminando vários demônios do abismo. Então Limoyu comenta que essa será sua primeira leva de pontos de mérito militar. Então é informado que ele recebe 1.800 pontos de mérito militar. Logo em seguida, mais demônios saem do túnel espacial e Limoyu as agradece, pois assim ele conseguirá subir sua patente rapidamente. Após ele também eliminá-los, várias mensagens aparecem informando que o lobo demoníaco e a serpente demoníaca foram eliminados e ambos droparam o sangue demoníaco. Após essa leva de demônios, Yi comenta que conseguiu a promoção, e ela menciona que a equipe comum de caçadores de demônio, que passa quase 1 ano e meio no terceiro campo de batalha, não consegue nem 10 mil pontos de mérito militar. Ela disse que não esperava que eles subissem para a patente de tenente de uma estrela tão rapidamente. Limoyu manda Yi ficar em alerta, pois estão surgindo mais demônios poderosos cada vez que eles os eliminam, e dessa vez apareceu 2 demônios das sombras abissais, um demônio superior de nível 40, com força de 18 mil, velocidade de 22 mil, espírito de 5 mil e constituição de 15 mil pontos. Junto com eles também apareceu 2 demônios da lâmina abissal,
de nível 40 com força de 17.000 pontos, velocidade de 19.000, espírito de 10.000 e constituição de 14.000 pontos. Eles avançam comentando que finalmente conseguiram chegar ao campo de batalha de Yuan e que não irão só devorar os humanos, mas também irão transformá-los em seus subordinados. Logo eles avistam vários demônios do abismo eliminados e eles se perguntam o que aconteceu. O demônio das sombras pergunta se tem algum humano da terceira evolução da classe esperando por eles, então ele diz que sendo assim esses humanos não têm honra. Mas Limoyu ativa novamente sua explosão de cadáver e comenta que esses demônios logo irão descobrir o que aconteceu aqui. Então o demônio da lâmina abissal ao ver Limoyu comenta que ele é apenas um mero rapaz do nível 27, então ele diz que Limoyu será seu subordinado. Ele grita para Limoyu que se ele for até ele se ajoelhar ele pode, mas antes que o demônio possa terminar de falar, ele é dizimado pela explosão de cadáver de Limoyu. E ao ver os demônios morrendo como baratos, ela se pergunta se todos esses demônios são tão frágeis assim, ou é apenas uma impressão dela. Ela comenta que embora se ela fosse um demônio também não acreditaria que um nível 27 fosse capaz de eliminar tantos demônios superiores com tanta facilidade. Limoyu, ao perceber que o túnel está colapsando, comenta que irá ajudar que ele exploda mais rápido, então ele lança vários corpos neles e comenta que usará os corpos desses abestados no túnel. Logo em seguida ele ativa sua explosão de cadáver e ao explodir é informado que ele recebeu 7.000 pontos de mérito militar, fazendo com que ele suba novamente sua patente. Agora ele é um tenente de 2 estrelas e Limoyu se pergunta quantos demônios havia dentro do túnel para dar tantos pontos assim, e também comenta que após essa explosão, ela subiu para tenente de 2 estrelas. De repente uma rocha começa a brilhar na mão de Limoyu e comenta que essa rocha é de teletransporte, com destino predeterminado que Limoyu havia dado para eles. Limoyu comenta que essa rocha que Limoyu havia dado para ele e quando ela os havia convidado para caçar o rei espectro do campo de batalha, então Limoyu se pergunta se ela encontrou algum, e assustada comenta que Limoyu deve ter encontrado, então ela diz que eles têm que se apressar para irem ajudá-la, e em seguida Limoyu ativa o teletransporte. Voltando para Shingan, eles chegam onde Limoyu estavam. Então ele comenta que era esse local que os demônios estavam invadindo. Então um figurante grita mandando ele olhar para algo, e após Shingan olhar mais adiante, ele avista uma pilha de corpos de demônio. Então ele se pergunta o que aconteceu ali, pois há um demônio da lâmina abissal e vários outros demônios superiores. Ele pergunta como essa criatura foi eliminada tão facilmente. Então o figurante pergunta quem será que foi capaz de fazer isso e que eles vieram correndo para ajudar assim que foram informados. Mas parece que essas criaturas não foram capazes de resistir aos ataques de quem os atacou. Shingan e Francie olham. Então Shingan pergunta por que ele está com essa sensação de já ter visto essa cena antes. Então Fran, desconfiando, pergunta se isso não seria obra do calouro Limoyu, pois é completamente plausível, já que o talento do calouro Limoyu é capaz de tal coisa. Então Shingan comenta que foi idiotice eles se preocuparem com ele, e Fran comenta que para o calouro Limoyu ter coragem de caçar demônios aqui, ele deve ter muita confiança nas suas habilidades, e sendo assim eles não precisam se preocupar com o Limoyu, pois ele já provou ser bastante poderoso. No segundo campo de batalha, Moyu se pergunta por que Limoyu ainda não apareceram. De repente o espectro rei do campo de batalha, o chefe mundial, aparece, de nível 39 com força de 25.000, velocidade de 20.000, espírito de 20.000 e constituição de 20.000 pontos. Suas habilidades são vazio, enfeitiçar e roubo de vida. Ele também tem resistência de 50% a dano físico e 50% a dano sagrado. Moyu sofre um ataque de alguns figurantes, mas ela se move rapidamente com seu cavalo, desviando dos ataques. Logo ela lança um ataque neles, os eliminando, mas percebe que mais adiante tem outra equipe lutando contra o chefe mundial. Moyun comenta que o esperto rei do campo de batalha aparece de forma aleatória em algum lugar entre o primeiro e o terceiro campo de batalha, e cada aparição dele dura apenas 30 minutos. Ela pensa que será difícil encontrá-lo novamente, então ela diz que não pode perder essa chance. Mas após quase ser atingida pelos ataques dos figurantes, ela comenta que os membros dessa guilda de dinastia são bastante irritantes e que ela não está conseguindo se livrar deles. Logo ela se pergunta novamente por que Limoyu e não apareceram, então de repente um portal aparece do lado dela, e Wang, ao avistar aquele portal, ele fica assustado, então de repente Limoyu aparece. Wang, irritado, ele ordena para os magos atacar Moyun, mas ela juntamente com Limoyu são protegidos por um escudo. Então Limoyu percebe que o escudo estava se quebrando, e rapidamente ele ativa sua armadura de esqueleto. Moyun fica sem acreditar e comenta que a habilidade de Limoyu foi capaz de bloquear todos esses ataques, então ela pensa que era esse tipo de proteção que vinha desfrutando esse tempo todo. O Wangzão se pergunta como eles não foram eliminados, mas logo ele reconhece Limoyu e pensa que é aquele garoto maldito de novo,
e pergunta a Moyun o que estava acontecendo. Então Moyun explica que ela encontrou o rei espectro do campo de batalha, mas por coincidência os membros da guilda de dinastia também estavam nas redondezas e começaram a atacá-la. Limoyu comenta que eles são um bando de idiotas e adoram fazer bullying com os mais fracos, mas temos mais fortes. Moyun pergunta se Limoyu já os conhecia, então ele diz que ele teve um breve conflito com eles e que não esperava vê-los aqui. Limoyu, ao ver o Wangzão, pergunta o que aquele cara estava fazendo nesse local. Então Moyun diz que ele é o jovem presidente da guilda de dinastia e que a guilda veio buscar o cristal de Nirvana para ele. Ela comenta que eles estão mantendo eles nesse local para ganhar tempo para outra equipe derrotar o chefe. Moyun então pergunta o que é que eles farão e Limoyu manda ele ir atrapalhar o outro time, e não é para deixar eles derrotarem o chefe, pois ele irá encarregar do pessoal daqui, e assim que ele eliminá-los ele irá ajudar ela com o boss. Moyun concorda e diz que se ela não puder derrotar o chefe, eles também não conseguirão, então ela pede para Limoyu ir tomarem cuidado. Após ela ir em direção a outra equipe, Limoyu e descem para lutar com o Wangzão. Então os figurantes perguntam o que eles devem fazer com aquela mulher, mas o Wangzão diz para eles ignorá-la por enquanto, pois primeiramente eles irão eliminar esse cara. O Wangzão comenta que ele não esperava encontrar Limoyu aqui, pois enquanto Limoyu havia ido para Xiajing, ele não tem nenhuma academia que possa ingressar, então ele diz que é toda culpa de Limoyu, pois se não fosse por ele, ele não teria saído tão mal na avaliação. O Wangzão ativa seu modo Berserk furioso, ele diz que se Limoyu não estivesse lá, ele teria conseguido a melhor pontuação e deveria ter conseguido o título de melhor do mundo. Então ele diz que tudo isso que aconteceu é culpa de Limoyu. E ao ver o Wangzão furioso comenta que esse cara não parece normal. Então ela diz que ele não ter conseguido entrar para Xiajing é problema dele e que as outras pessoas não tem nada a ver com isso. Limoyu comenta que esse cara só está com inveja. Então Wangzão grita para todos atacar Limoyu e o elimine. Então um cavaleiro de nível 38 usa sua habilidade avançar, dando um buff para os demais figurantes. Então Wangzão diz que não importa o quão forte Limoyu seja, ele é apenas um novato que acabou de conseguir sua classe, enquanto sua equipe possui a experiência de centenas de batalhas. Então bastante confiante ele diz que será hoje o dia que Limoyu irá morrer. Limoyu então invoca seus guerreiros esqueletos e após um dos figurantes ser atingido, ele grita perguntando o que são esses monstros. Os outros figurantes ficam assustados se perguntando o que é isso. Até mesmo o Wangzão se pergunta como esse cara foi eliminado tão facilmente. Os curandeiros rapidamente tentam curar o figurante. Então o Wangzão ordena para os arqueiros e os magos atacarem todos juntos e eliminar esse garoto. Ao ver várias magias vindo em sua direção, Limoyu diz que está na hora dele brincar também. Então ele invoca seus magos esqueletos e ordena para que eles lancem suas magias também contra aqueles figurantes. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like, se inscreva no canal e que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.